próximo, então, pessoal, é muito conhecido de vocês, provavelmente. É um recurso que está há bastante tempo na linguagem C#, que é o LINQ. Tá? LINQ, para quem não conhece, significa Language Integrated Query, tá? Que seria a consulta integrada à linguagem, tá? Algo do gênero. O que a documentação nos diz sobre o LINQ? Tá? É o nome de um conjunto de tecnologias com base na integração de recursos de consulta diretamente na linguagem C#. Então, basicamente, é uma forma com que você pode escrever consultas de uma forma mais legível, mais intuitiva, mais poderosa, porque quando você aprende LINQ no C#, você acaba vendo que as coisas se abrem para você, né? Porque as coisas tornam muito mais fáceis, muito mais limpas de escrever. Pelo menos eu gosto bastante. Óbvio que tem que ter alguns cuidados e tudo mais, mas ele é um recurso muito, muito legal do C#. Bom, então o que eu fiz aqui para mostrar para vocês? Nós temos uma lista de dados aqui, né? Que na verdade é uma lista de registros do tipo pessoa. Então tem uma classe pessoa aqui, código, nome, data de nascimento, um construtor aqui. E para facilitar, para a gente ver esses dados impressos na tela depois, eu sobrescrevi o método padrão toString, ok? Então basicamente o toString vai trazer isso aqui para mim. O código, mais o nome, mais a data de nascimento. Aí nessa lista de dados, nessa lista de pessoas, eu coloquei uma pessoa do código 20, Paulo, com determinada data, código 60, Jorge, código 1, João, código 1008, Marcos. Então eu vou trabalhar para consultar coisas nessa coleção de dados aqui. Então comecei aqui, pessoas nascidas até 1999 por ordem alfabética. Como que eu faria isso se não fosse com o LINQ? Muito provavelmente eu ia ter que criar um for, né, um for each, um laço de repetição em si, que ia olhando dado por dado, ia separando esse dado que bateu com o meu requisito da minha consulta em outra coleção, e aí eu vou trabalhando nessa coleção e retorno ela. Então essa é a forma normal de trabalhar. E quando eu digo normal, é normal em que sentido? Normal sem utilizar LINQ, tá? Porque o LINQ é normal hoje em dia, tá? Mas sem LINQ teria que fazer dessa forma um pouquinho mais trabalhosa e tal, utilizando vários recursos aí e deixando o código um pouco mais verboso, né, para fazer. Então, pessoas nascidas até 1999, por ordem alfabética. Então, simplesmente vou pegar os dados, que é a minha coleção, e o LINQ, quando eu importo o namespace system.link, ele me traz os recursos dessa linguagem de consulta, né, desse recurso de consulta. Então nós temos aqui o where, que é basicamente um filtro, né, muito conhecido aí para quem trabalha com banco de dados e tudo mais, né, select, from, where e tudo mais. Então ela é intuitiva de quem já trabalha com dados. Então where, aí nós passamos uma lambda expression aqui, né, D, que representa o item dentro da coleção, e eu faço a verificação. Se esse item que está sendo iterado, está sendo verificado nesse where, a data de nascimento dele, ano, né, ou seja, o ano de nascimento for menor ou igual a 99, então ele está satisfazendo essa condição. Para baixo aqui, o que acontece? Ele só vai trazer, depois desse where, só o que passou pelo filtro dele. Então ele não vai fazer verificações nem outros comandos concatenados no LINQ do que não satisfez essa primeira condição. Qual que é a segunda? É um comando chamado order by, que serve para quê? Ordenar. Então ele é muito intuitivo, como eu falei. Ordenar por o quê? Faço uma lambda expression d.nome, ok?
quero então ordenar pelo nome. E por fim eu quero converter isso para uma lista, então toList. No fim das contas, o que vai ser toda essa minha instrução que foi concatenada aqui? Um filtro, mais um ordenador, mais um conversor, vamos dizer assim, né? De um dado para outro. Então, ele, nessas pessoas aqui, vai ser uma lista de pessoas. Tá? Lista de pessoas. Beleza? E basicamente é essa a nossa consulta. Olha só que simples. O próximo passo eu só fiz o que aqui? Um for each, proveniente do tipo list. Tá? Então, como é uma lista, eu consigo fazer um for each nela. E vou dar um console writeLine p.toString, ou seja, vou imprimir todos os dados que passaram por essa consulta aqui. E por que toString? Por causa que eu sobrescrevi o método da minha classe para ajudar, né, na escrita aí do meu código. Qual é a outra consulta que eu tenho que fazer? Pessoas nascidas antes do 10º dia do mês. Então, dados.where d.data de nascimento.day menor que 10. .toList. Muito simples, né? Qual é o próximo? As 3 últimas pessoas cadastradas. Então, como que eu vou chegar nas últimas 3 pessoas cadastradas? Eu tenho um código lá, né? Aquele código incremental, vamos supor, né? Código sequencial. Então, eu tenho que pegar as últimas 3 pessoas cadastradas. Então, quais são os últimos 3 códigos? 1008, 60 e 20. Por mais que estejam em ordem misturada aqui, são esses os últimos códigos. E eu misturei exatamente para mostrar que não necessariamente ele vai pegar os 3 últimos da lista, e sim os 3 últimos baseado em um dado, né? E esse dado é o código. Então o que eu faço? Dados, primeiro eu tenho que ter certeza que eles estão ordenados dentro da minha coleção por código, né? Em ordem descendente, ou seja, do maior para o menor, para depois sim pegar os 3 do topo. Então, order by descending, código, e aí take 3. Pega os 3 primeiros. Se eu quisesse fazer o contrário, order by, quando não tem o descending aqui, é ordem do menor para o maior. Então eu teria que pegar os 3 últimos, né? Então take last 3. Então pode ver que o link ele tem uma série de métodos aqui que facilitam e muito essas consultas e tudo mais. Então aqui foi apenas um exemplo, né? Order by, where, take, mas ele tem uma série de métodos que te ajudam. Então deixa eu só voltar no que estava. Por exemplo, se a partir desses 3 que eu peguei eu quero construir outro tipo de estrutura, tá? Que não seja nos moldes de uma pessoa, de uma classe aqui, pessoa. O que eu posso fazer? Existe um que é muito utilizado, que é o select, e aí eu consigo fazer coisas do tipo, coloco o nome da variável aqui, né? E aqui eu consigo manipular esse P da forma como eu quero, ó, porque eu tenho todos os parâmetros da pessoa. Tem o código, tem a data de nascimento, tem o nome. Então eu posso transformar isso aqui num array de strings, por exemplo. Fazer assim. É porque eu estou aproveitando um negócio aqui. Deixa eu só fazer diferente aqui para mostrar para vocês. Diferente aqui. Igual. E mais bacana, eu consigo criar tipos anônimos. Então, por exemplo, se eu quero fazer um processamento bem específico, eu quero montar um objeto, mas não quero definir uma classe para esse objeto. Eu quero trazer uma lista de tipos anônimos, que inclusive é um outro recurso que eu não comentei aqui. Os tipos anônimos são coisas que você não definiu no teu código, mas você consegue construir eles em tempo de execução. Então, nesse caso, o que eu fiz? Peguei 3 pessoas, até esse momento ainda é do tipo pessoa, só que esse select transformou em
um tipo diferente que tem uma propriedade aqui chamada A. Então ele é um tipo anônimo que tem uma propriedade A que tem o valor da string aqui com essa informação. Então perceba assim, com o link você consegue até se perder muito se você quiser nas consultas, de tão poderoso que ele é. Você consegue concatenar selects, concatenar vários métodos, buscar coleções dentro de coleções. Então ele é muito poderoso e aqui não teria tempo para explicar o link como um todo. E aprender os recursos do link é uma construção que você vai pegando aos poucos, tá? E é bem importante, eu acho que é bem legal você estudar um pouquinho de link, porque ele te ajuda muito no dia a dia. Isso aqui foi apenas o aperitivo do que o link pode entregar, tá? E aqui a gente vai rodar ele. Então, pessoas nascidas até 1999. Então, trouxe o João, o Jorge e o Paulo, né, de 99, 91 e 87. Nascidas antes do 10º dia do mês. O Paulo e o Marcos, dia 4 e 7. E as 3 últimas pessoas cadastradas, inclusive trouxe na ordem decrescente, que foi aquela ordem que a gente definiu lá, tá? Então, Marcos, Jorge e Paulo. 1008, 60 e 20. Putz, mas eu queria trazer as 3 últimas pessoas cadastradas, mas eu quero trazer em ordem crescente. Então, como que eu faço? Vamos ver. Por mais que você tenha, você pode fazer, por exemplo, assim, né? E take last, né? Como eu já comentei. Ou, depende da tua criatividade, como você quiser fazer. Você pode fazer um outro order by. Claro que vai ser menos performático, porque você vai colocar mais uma instrução. Né? Order by de ponto código. Tá? Então, você tem um ponto que você tem que cuidar muito é como você vai escrever o teu link. Porque tem várias formas de eu escrever, porém tem formas mais performáticas e menos performáticas. Então, que resultam na mesma coisa. Então, order by descending, take 3, depois eu converto, né, faço outra ordenação para ele ficar na ordem do código do menor para o maior. Mas por que fazer isso se eu posso fazer com 2 instruções? Correto? Então você faz assim. Basicamente isso. 20, 60 e 1008. Então, link, fica a dica aí para quem quer estudar mais. É um recurso muito, muito bacana.